Estamos aqui hoje para falar sobre o BBGO, o Fiagro do Banco do Brasil. Esse Fiagro que para mim é um dos mais seguros que a gente tem hoje no mercado, é bem interessante, mas de fato que é um Fiagro que nunca conseguiu se deslanchar, diferentemente do Vigia, dos outros Fiagros que foram ficando bem famosos. Esse fundo ele nunca conseguiu destaque, talvez ele mereça aí a indústria de Fiagros. Hoje a gente vai analisar ele para entender toda essa situação. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí, fica comigo até o final e bora começar. Então, pessoal, BBGO hoje custando R$ 88,81, um dividendo na casa dos 13,84%. Por que eu falo que ele é mais seguro? Porque a gente já vê isso aqui, ó, um dividend de bem menor que os outros Fiagros que a gente tem no mercado. A gente tem Fiagro pagando 17, 18, 19%. Então, isso aqui já mostra um pouquinho mais de segurança. E a valorização aí nos últimos 12 meses de 14%. A gente vê, né? Esse Fiagro, ele foi lançado lá em 2022 e tal. Não conseguiu deslanchar, chegou nas mínimas de 77 e depois começou a valorizar muito. Teve um bom ganho de capital. Isso porque muitos FOFs, outros fundos imobiliários, começaram a comprar esse Fiagro e teve essa valorização. E depois teve uma desovada, né? Tipo, o pessoal vendeu, realizou lucro, tudo mais, o fundo caiu. Mas agora vem trabalhando aí nessa média entre 88 e 90, tá bom? O valor justo dele é 97,79, então ele tá um pouquinho descontado ainda, como o PVP mostra. Tá cerca de 9% descontado. O patrimônio dele é cerca de quase 400 milhões de reais. Falei, é um fundo que não conseguiu crescer ainda, tem só 11 mil cotistas e a liquidez aí de 388 mil. E o dividendo dele, né? Uma coisa que é fato, é que esse fundo ele tem um dividendo um pouco instável. Então, tem mês que ele vai pagar mais, tem mês que ele paga menos. A gente vê que tem essa instabilidade aqui. Isso acaba afetando um pouco o fundo também, que o pessoal gosta de uniformidade. Talvez aí se a BB conseguisse deixar esse dividendo mais estável, mais linear, o fundo também ganharia muito com isso, tá bom? Vamos lá, o relatório deles até que eu gosto bastante. Tem algumas informações bem úteis aqui que eu acho bem válido a gente passar sempre. Outra coisa, um destaque aqui é essa questão dessa taxa de administração que esse fundo cobra. Ela é 0,85% ao ano para um Fiagro, é muito baixo, tá? E a taxa de performance que ele cobra é 10% do que ceder o CDI mais um. Bem interessante essa taxa de administração, é uma taxa de administração bem baixinha. Em janeiro, né, o fundo teve um resultado de 4,6 milhões. A despesa, então o fundo tem muito pouca despesa, então é um resultado muito bom. Aqui hoje, como que a carteira dele tá? 46% IPCA, 49% CDI, uma compromissada, que é a alavancagem, e também tem um prefixado de 1%. A média do IPCA tá IPCA mais 6,91, CDI IPCA mais 3,32, tá bom? Aqui a tabela de sensibilidade, você comprando o fundo hoje, a esse valor, você dá para casa CDI mais 6,42. Para um Fiagro do risco que ele tem, que é um fundo com menos risco, é uma taxa muito boa. Aqui é bem interessante, isso aqui é o que eu sempre falo. Tem que ter transparência com o cotista. Aqui a gente tem a data da compra, a data de vencimento do CRA, a quantidade, o valor total, a taxa. Aqui tem o código do CRA. Então você clica aqui, ele vai te levar lá pro site e você consegue ver todas as informações, sabe? Isso aqui é bem interessante. É sempre muito válido você dar uma olhadinha nos CRAs, ver como que tá e tudo mais. E aqui são bastante operação que ele tem. Não tem operações muito grandes para um fundo que é apenas 400 milhões de patrimônio, até que ele é muito bem diversificado. A gente vê aqui. Tem posições muito tranquilas, é bem interessante aqui o trabalho que eles fazem de verdade. Só falta um pouco mais de divulgação. Eu acredito que seja isso aqui que falta para esse fundo Fiagro aqui deslanchar aí no mercado. Hoje, os setores que eles estão presentes. O principal é grão, logo em seguida vem açúcar e etanol. Em terceiro lugar, café e insumos agrícolas, mas de fato o forte mesmo é açúcar, etanol e grãos, tá? Hoje os Fiagros investem majoritariamente nesses setores, que são os setores aí mais fortes aí do Brasil, tá? Açúcar, etanol, grão e pecuária são os mais fortes, assim. Porém, a pecuária ela não pega tanto investimento. A gente vê que a participação é menor. A questão de gasto é bem menor que você produzir grão, você ter uma usina. Precisa de um giro muito maior nessa questão. A gente vê, né, o fundo desde o seu lançamento, ele vem sempre aí abaixo da cota patrimonial, chegou perto lá em agosto do ano passado, mas ainda assim muito longe, sempre muito descontado em relação ao patrimonial. Interessante ver, né, como é que esse fundo fica. E a DRE dele de janeiro, basicamente, teve uma receita grande aí, e teve um resultado de 4,33 e distribuiu 1,80, tá? O fundo acumulando aí um pouquinho de reserva. Acredito que sim, eles deveriam manter essa distribuição mais uniforme. Isso aqui ajudaria muito o fundo a crescer. A gente vê, ó, um mês o fundo distribui 1,15, aí depois 0,95, depois 0,21. Que como que eu falo? O fundo não vai ter as mesmas receitas todo mês. Vai ter mês que ele vai receber mais, mês que ele vai receber menos, por causa do contrato que ele faz com o agro, né? O agro geralmente ele paga por safra, tudo mais. Tem várias variabilidades aí que influenciam. Então o produtor, às vezes, em vez de ele pagar um aluguel, já paga 3 meses adiantado, aí o fundo recebe mais. Então fica tendo essa variação. E cotista não entende muito disso. Ainda mais no mercado de fundos imobiliários, que a gente
realmente hoje é um mercado muito novo, que o pessoal que tá investindo não sabe ainda como funcionam as coisas, isso aqui deixa o pessoal, pô, pagou 0,21, tomou calote, mas não, é algo natural desse fundo. Então, a uniformidade deixaria o pessoal mais tranquilo e eu acho que atenderia mais pessoas. Acho válido para esse fundo adotar isso. E a gente vê, né, como que é uniforme. A gente não tem uma linha reta. É bem variável, assim, ó. Varia bastante o dividendo. Se o dividendo fosse aqui, assim, ó, por exemplo, não teria muito menos dificuldade. E aqui ele explica cada uma das operações aqui. Eles têm mais de 5% da carteira. Eldorado, Cochupé, Elmile, Usina Cerradão, Usina Coruri, Dória Alimentos, Fiagril, empresa grande. Então é bem interessante. Acho válido vocês entenderem um pouquinho mais dessas empresas. Tende a ganhar muito, tá bom? E aqui ele faz um rápido comentário sobre a análise de crédito das lavouras e tudo mais, dos produtores. Eu acho válido depois vocês lerem aqui. Então vai ter um ganho muito importante de conhecimento. E fala de cada uma das culturas e tudo mais, que é muito válido, tá? Fala aqui, ó, Brasil e ó, tendência de recuperação pelo terceiro ano consecutivo de volume de produção. Deve jogar um pouquinho o preço dos bois para baixo. Bem interessante. Tende a ganhar muito entendendo isso aqui. Então, pessoal, foi o que eu comentei. O BBGO, ele é um bom fiagro, mas falta ainda algumas coisinhas para ele deslanchar. São pequenos detalhes. Essa variação aí do dividendo e tudo mais. Acho que muita gente não investe nele por causa disso. Se você tá pensando em investir, vale a pena você entrar, dar uma estudada, analisar. Porque ele é um dos fiagros mais seguros que a gente tem hoje, tá bom? Então, no geral é isso. Tamo junto. Até a próxima e falou!